Saúdo você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos reunidos aqui como igreja para juntos ouvir da santa palavra de Deus. Deus sempre tem algo a falar conosco, basta estarmos dispostos a ouvir, né? Então convido a você, juntamente conosco, a pegar a sua Bíblia. Estamos aqui reunidos na igreja e agora vamos tomar uma palavra de oração para que Deus, com o seu Espírito, possa falar aos nossos corações. Então convido a você, juntamente aqui à igreja, aqueles que podem, vamos nos ajoelhar e vamos pedir que Deus nos guie nesse estudo, nessa meditação da sua palavra. Vamos orar então? Querido e amado Pai, aqui estamos reunidos para juntos meditarmos na Tua Santa Palavra. Já cantamos louvores ao Teu nome, viemos Te pedir perdão pelos nossos pecados e queremos que o Senhor fale conosco. Enche a nossa vida da Tua Palavra que é viva e eficaz para nos conduzir a Cristo que nos dá a vida eterna. Fala com todos nessa noite, ó Pai. Dá-nos um coração disposto a obedecer o que o Senhor nos ensina. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar tratando onde está a nossa segurança nos tempos em que estamos vivendo. Vamos ver nas palavras de Cristo o que Ele já tinha deixado para nós no livro de Mateus. Vamos abrir o Evangelho de Mateus. Como estaríamos vivendo nesses tempos, qual a Bíblia denomina tempo do fim, né? Em Mateus capítulo 24, convido a todos a abrirem Mateus capítulo 24. Os discípulos tinham feito uma pergunta a Jesus em particular. No versículo 3, Mateus 24, no versículo 3, está escrito assim: E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles queriam saber quais sinais iriam acontecer para anunciar aos seus servos que estava chegando o fim de todas as coisas. O fim do mundo. E a gente vem aqui para o versículo 6 agora. E Jesus disse assim, no versículo 6: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos parar por aqui. Das coisas que Jesus falou, escolhemos algumas aqui para tratar, da qual ele disse que nós ouviríamos rumores de guerras quando estivesse se aproximando o fim. E além de ouvir rumores de guerra, ele falou que ia chegar ao ponto que ia ultrapassar só o rumor de guerra. Nações se levantariam contra nações, reinos contra reinos. Não preciso falar sobre isso. Creio que é evidente o tempo em que estamos vivendo.
onde há a todo momento surgindo de um lado e do outro rumores de guerras. Hoje as notícias correm rápido por conta da internet, né? Então temos visto guerras e mais guerras, nações se enfrentando, nações se ameaçando, nações se armando e muito, investindo em armas e armamentos, mostrando que Cristo profetizou certo, né? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vocês verão essas coisas, mas não é o fim, é o princípio das dores. Então temos visto já há um tempo guerra de Ucrânia com Rússia, por exemplo, né? Teve agora recente Israel, né, e Irã. A Coreia do Norte ameaçando muito a Coreia do Sul. Estados Unidos se estranhando o tempo todo com China ou com Rússia. E assim por diante. Outras nações ali da Europa anunciando, fazendo pronunciamentos onde dizia que também estão prontos para defender o território, defender aliados. Rumores de guerras e algumas já se degradando. E ele falou também que, resultado dessas guerras que viriam, haverá muita fome no mundo. Pestes são doenças e terremoto em vários lugares. Eu ouvia falar algumas vezes, os especialistas, sempre tem especialistas para várias coisas, né, na internet, falando que no Brasil era praticamente impossível acontecer terremoto, porque nós não estamos em cima de alguma placa tectônica. Eu lembro de ouvir isso quando eu estava no ensino médio, na escola, né? E especialistas aparecem para afirmar na internet hoje. Porém, estamos vendo em um tempo em que já aconteceu vários terremotos no Brasil. Teve tremor num local, eu lembro de ter num local chamado Frutal. É Frutal? A irmã que estava aqui comentou com a gente, é Frutal o nome, né? Teve terremoto. Tivemos recentemente tremores na Bahia, né? Teve um tremor, agora eu não lembro o local que foi, que o abalo foi sentido até em São Paulo. Eu lembro de ter visto essa matéria. Então, o que os especialistas vão dizer agora? Porque antes dizia que era impossível ter terremoto no Brasil. E agora está tendo. Não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Jesus tinha dito que haveria terremoto em vários lugares quando o tempo do fim estivesse iniciado. O princípio das dores. Pestes, né? Tivemos algum tempo atrás o início da Covid-19, né, que alarmou o mundo. Mas não são só essas doenças que correm pela terra, não, né? Não é muito noticiado, mas recentemente diz que bateu o recorde de casos de dengue no Brasil. Estou falando na nação que estamos, né? Mas se for olhar para fora, né? Nossos irmãos, por exemplo, que estavam sendo enviados para a África, a gente está ouvindo muito, eles tendo... Agora esqueci o nome da doença que estava dando muito lá, fugiu a memória. Como? Ebola, isso. Estava tendo muito ebola e tivemos irmãos que morreram por causa de ebola, que estava tendo esse surto lá, né, para o continente africano. E assim outras doenças que correm e às vezes não é tão noticiado. Mas é evidente que as pessoas que pensam e olham para essas coisas, elas estão percebendo que o mundo não é mais o mesmo. Não estão vivendo mais os mesmos tempos de muitos anos atrás. As coisas estão mudando e estão mudando muito rápido. Está tudo anunciando que Jesus está às portas. Jesus está às portas. O fim, ou pelo menos o início do fim, chegou diante de nós. E é nesse tempo, quando surgirem ainda guerras maiores, que ele fala que a igreja será perseguida. Ele fala no versículo 9 em diante que seremos odiados por muitas nações por causa do nome dele. Mas aquele que persevera até o fim será salvo. Ele diz que nesse tempo também surgirão muitos falsos ensinadores e profetas enganando multidões. Eis o tempo diante de nós. Nunca se houve tanta igreja
no mundo. Parece que cada esquina é uma igreja diferente. Cada dia parece que nasce uma igreja diferente. Mas por que tanto igreja diferente se há um só Deus? Nunca se perguntou isso? Por que Deus criaria tantas igrejas com doutrinas diferentes se Ele é um só e há uma só verdade? Evidente que é cumprimento do que Jesus falou. Surgirão muitos falsos, enganando as pessoas com doutrinas falsas. Deus tem sua igreja verdadeira. E aqui as outras não são. O fim está diante de nós. E como nos manter seguro diante da situação e diante de coisas que o texto fala que iremos enfrentar? Onde devemos estar guardados? E aí sim convido você a abrir no Salmos 91. Vamos abrir no Salmos 91. Salmos capítulo 91. Aqueles salmos que encontramos na casa das pessoas, muitas vezes a Bíblia lá aberta, empoeirada, né, de tanto que fica ali aberto no Salmo 91. Mas isso, olha, não serve para nada. Tá bom? A Bíblia não foi feita para ser um tipo de enfeite ou talismã que protege a casa. Não, ela foi feita para ser lida. Nada adianta abrir e deixar anos e meses ali juntando poeira na sala e achando que está tendo proteção. Não. A Bíblia foi feita para ser lida, meditada, para conhecer a vontade e as promessas de Deus para nós. Em Salmos 91, está escrito a partir do versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Vamos parar por aqui. Aqui diz que podemos escolher ter um escudo vindo do Senhor. Um escudo, um broquel. E ele deixa muito claro o que será o escudo dos servos dele em tempos difíceis. No final do versículo 4 ele fala: a tua verdade será escudo e broquel. A verdade. E como é que nós conhecemos a verdade? Como é que conhecemos a verdade? O que é a verdade? Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, vamos ver lá? João capítulo 14, Evangelho de João, versículo 6, está escrito assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, eu sou a verdade. Mais à frente, Jesus também disse, no capítulo 17 do mesmo livro de João, no versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, devemos nos santificar na verdade. E onde encontramos ela? Na palavra. E é na palavra que vamos encontrar quem? O Senhor Jesus Cristo. E Ele é a verdade. Por isso que na palavra está a verdade. Agora, quando encontramos a Cristo na palavra, aonde Ele nos conduz? Vamos abrir em Salmos 119. Salmos 119. Então, a palavra do Senhor é a verdade. Meditando nela, somos santificados. Por quê? Porque nela encontramos a Cristo, que é a verdade. E onde Cristo quer nos conduzir? Salmo 119, versículo... Deixa eu ver aqui. ...151. Vamos ver se é ele mesmo. Isso. Salmo 119, versículo 151. Onde Cristo quer nos conduzir, aqui diz: tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade.
Aqui Cristo quer nos conduzir através da sua graça salvadora. O Senhor está perto e todos os seus mandamentos são a verdade. Então a palavra nos santifica porque ela é a verdade. Nelas encontramos a verdade que é Cristo. E Cristo nos conduz para a verdade, que é o quê? Todos os mandamentos de Deus. E ele fala que a verdade é o nosso escudo nos tempos difíceis que vamos enfrentar. Por quê? Porque surgirão muitos, ele falou também, falsos profetas enganando a muitos. Então ele diz, os mandamentos de Deus são a verdade. E aí, para finalizarmos, nós vamos abrir aqui em Êxodo capítulo 20. E aqui está o nosso escudo contra os falsos profetas e a garantia da proteção de Deus sobre nós. Êxodo capítulo 20. No versículo 1, no versículo 3, na verdade, está escrito assim: não terás outros deuses diante de mim. Aqui é uma verdade, está no mandamento. Deus é um só, Ele é o Pai. Então os falsos profetas vão estar ensinando que Deus é uma trindade. Mas se nós temos a verdade, ela será um escudo. Porque aqui diz, não terás outros deuses diante de mim. Deus é o Pai. João 17,3 diz, Pai, que conheçam que o Senhor é o único Deus verdadeiro. 1 Coríntios 8,6 também diz, para nós há um só Deus, o Pai. Deus não é uma trindade. Então os falsos ensinadores vão estar ensinando que Deus é uma trindade. Mas se temos os mandamentos, temos o escudo. Outro mandamento, no versículo 4, ainda em Êxodo 20, está escrito, não farás para ti imagem de escultura. Versículo 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, ou nem as adorarás. Então Deus diz, não faça imagem de escultura, não se prostre diante dela, nem as adore. Então os falsos ensinadores vão estar dizendo a você, não tem problema, é só uma imagem ali para representar, é só uma admiração. Deus diz o seguinte, não faça. Depois que ele diz, não adore. Não é para ter. Então, quem tem o escudo, quem tem os mandamentos, tem o escudo, não vai ser atingido por esses falácias do inimigo. Entende? Outro mandamento, por exemplo, versículo 8, diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O sábado veio para nós como um presente, uma dádiva dada para nós pelo nosso Senhor. O 7º dia da semana, o sábado, é o dia sagrado e abençoado por Deus, que nesse dia descansou, depois da criação da terra em 6 dias. Mas os falsos profetas vão estar dizendo para você, isso é do passado, isso era só para os judeus, Jesus acabou com isso na cruz. E aí multidões hoje estão acreditando nisso. Mas os mandamentos serão um escudo para quem abriu o coração para Cristo. Nesse tempo, ele fala, muitos se escandalizarão e vão trair uns aos outros. Mas quem tiver o escudo estará protegido. Vai conseguir, pela graça do Senhor Jesus, perseverar até o fim. Se apegue a Jesus, que é a verdade, a sua palavra, os seus mandamentos, e você não vai ser derrubado, porque Deus será para você um escudo. O sábado é o dia sagrado do Senhor. Está no mandamento, assim como os outros demais. Esse será o nosso escudo. Porque está escrito em Salmo 91. A tua verdade será o nosso escudo e broquel. E aí ele termina dizendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você que está com a verdade não será atingido. Meus irmãos, por mais que as coisas apertem e fique difícil,
a melhor escolha sempre vai ser a verdade do Senhor. Só mais um pouco, Deus pede para que a gente persevere. E logo veremos o nosso Senhor e Salvador Jesus voltando. Os sinais já estão anunciando. Os sinais já estão anunciando claramente. Guerras, rumores de guerras. O amor do povo esfriando. A maldade cada vez mais aumentando. O amor ao dinheiro, levando os homens a cometer coisas terríveis, sem amor ao próximo. Como Jesus falou, será como nos dias de Noé. E a geração Noé era terrível. Não foi sem causa que Deus decidiu destruí-la por meio do dilúvio. E quando Jesus fala que os últimos dias, a nossa geração seria como no tempo de Noé, já dá para ter uma ideia. As pessoas pregam o Evangelho e as pessoas não escutam ou não dão a devida atenção a isso. Mas a um jogo de futebol, ou seja lá o que for desse mundo, tem toda a atenção desse povo. Deus quer salvar cada um de nós. Deus quer salvar você. Mas Ele apresentou o seu caminho. O seu caminho é Cristo e Cristo é a verdade. E o Cristo vai te levar para os mandamentos de Deus. E Ele te dará a vida eterna. Abrace a verdade através do Evangelho de Cristo. E Ele será para você, para mim, para nós, um verdadeiro escudo, meus irmãos. E aí não temos o que temer. Veremos o castigo dos ímpios, como Ele diz. Mas nós não seremos atingidos. Se nós tivermos fé para perseverar na graça do nosso Senhor Jesus. Então Deus hoje nos convida. Quem quer que seguir perseverando na graça do Senhor Jesus e na obediência aos seus mandamentos? Eu quero. Que essa seja a escolha de todos nós e assim seja em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então fazer uma oração e agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos, pois a Tua palavra é a verdade. Ela nos mostra o Teu Filho amado Jesus, que pela Sua graça nos conduz ao arrependimento verdadeiro e à obediência de todos os Teus mandamentos que são santos e amáveis. Que o Senhor nos conduza com a fé que Cristo nos dá e que o Senhor nos dê força para cada um de nós, ó Pai, perseverarmos até o fim. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para você que nos assiste, nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe grandemente, que Ele te conduza em Sua palavra até a verdade, tá bom? Até uma próxima, se Deus quiser. Que Ele te abençoe.